Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL, está começando mais um vídeo de o quê? E hoje nós vamos chegando ao fim da nossa série sobre SAs. Foram cerca de 26 vídeos, algo em torno disso, onde a gente falou desde a constituição da SA, como se constitui, operações, ações, órgãos societários, tudo. Talvez seja uma série mais completa sobre SAs que a gente tem aqui no YouTube. E finalizando a nossa série, a gente vai falar sobre dissolução das SAs, né? Dissolução das sociedades por ações ou das sociedades anônimas. Bom, começando então, é importante explicar que a dissolução de uma SA é semelhante à dissolução de uma sociedade limitada. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais também sobre sociedade limitada, a gente tem um vídeo sobre isso. Mas a dissolução é o processo e o procedimento que tu bota fim, que tu extingue a uma sociedade por ações, uma SA. Essa dissolução ela pode ser de pleno direito, né? Então de forma extrajudicial, de pleno direito pelos próprios acionistas, ou ela pode ser uma dissolução judicial também. Importante dizer também que a dissolução ela pode ser consequência de algumas operações societárias, como operações de cisão, operações de fusão e operações de incorporação. A gente fez um vídeo falando sobre esses tipos de operações, está aqui no card para vocês verem, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essas operações societárias. Mas a dissolução também pode ser oriunda da consequência de alguma dessas operações societárias. Fora também a decisão, né, de autonomia dos sócios ou o resultado de operações societárias e também da decisão judicial, a dissolução ela também pode existir de acordo com uma decisão de alguma autoridade reguladora. Então, por exemplo, vamos supor que o Banco Central determina que uma instituição financeira não pode mais operar e determina que essa sociedade seja dissolvida, né? Então, também pode acontecer por uma decisão de autoridade reguladora. Então, vamos dividir aqui sobre as hipóteses de dissolução extrajudicial, por assim dizer, né? Que são mais de autonomia dos acionistas. Então, alguma das hipóteses que tem, por exemplo, é o próprio fim do prazo dessa sociedade. Então, quando a gente faz lá o estatuto social, a gente coloca qual é o prazo dessa sociedade. Grande maioria das sociedades das SAs são para o prazo indeterminado, mas podem existir também SAs com prazo determinado. Então, quando chega ao final daquele prazo da sociedade, aquela sociedade ela entra em processo de dissolução. Existe também aqueles casos previstos no próprio Estatuto Social. Então, o Estatuto Social pode criar diversas hipóteses de dissolução da sociedade, onde, caso aquela hipótese aconteça, a sociedade também entra em processo de dissolução. Outra hipótese também é por deliberação dos próprios acionistas. Então, os acionistas se reúnem em Assembleia Geral e determinam por dissolver a sociedade. O quórum, de regra geral, é metade das ações dos acionistas votantes, mas tu pode criar e prever quórums diferenciados dentro do Estatuto Social ou até mesmo dentro do acordo de acionistas. Outra hipótese também é pela extinção da autorização de funcionamento. Como eu falei antes, por exemplo, num caso de empresa regulada pelo Banco Central, se extingue a autorização de funcionamento dela e a sociedade entra em um processo de dissolução. E por fim, pode acontecer também a dissolução por unipessoalidade incidente. Então isso significa o quê? A sociedade por ações ela é uma sociedade plural, ela depende de mais do que um acionista, a não ser em algumas hipóteses mais restritas, que pode acontecer. Ou também, no caso de em algum momento da SA ela ficar somente com um acionista, ela pode passar por um processo de transformação para uma sociedade limitada e começar a funcionar somente como uma limitada, e ela pode passar a funcionar somente como uma limitada unipessoal. Mas se não acontecer nada, se não fizer nada, essa sociedade ela passa a entrar num processo de dissolução. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas hipóteses de dissolução judicial dessa sociedade. Uma dessas hipóteses é quando algum dos acionistas ingressa com uma ação de anulação do processo de constituição dessa SA. Então, por algum motivo, ele entende que essa SA não cumpriu os requisitos legais e entra com um processo judicial de dissolução dessa sociedade. Outro caso de dissolução judicial da sociedade
é pela não possibilidade real de execução do objeto social. Então imagina que chega um momento que foi definido qual é o objeto social daquela sociedade, e se 5% do capital social, ou mais logicamente, decidir que aquele objeto social não tem mais como ser executado de forma real, ele pode propor, né, judicialmente uma ação para buscar a dissolução dessa sociedade. E por fim, uma das hipóteses mais conhecidas de dissolução judicial de uma sociedade é o processo de falência. O processo de falência é um processo onde a sociedade entende que já não tem mais capacidades para arcar com seus custos, possuem dívidas frente à sociedade e entra num processo de falência, que o resultado final do processo de falência é a dissolução dessa sociedade. A gente não falou aqui sobre processos de falência. Se vocês quiserem que a gente fale em algum vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Importante dizer que em todos esses processos de dissolução, acontece também o processo de liquidação da sociedade. O que é o processo de liquidação da sociedade? É basicamente fazer uma análise dos haveres dessa empresa, né? Verificar se essa empresa tem passivos e ativos e ver, paga-se todos os passivos e, se sobrar ativos, esses ativos eles são divididos de acordo com a participação de cada acionista no capital social. Então, se a sociedade tiver ativos a serem distribuídos, vai ser no processo de liquidação. Então, o processo de liquidação nada mais é do que fazer a apuração, né, desses haveres da sociedade, identificar quais são os ativos e passivos da sociedade, se paga os passivos, sobrando ativos, se distribui esses ativos de acordo com a participação dos acionistas dentro do capital social. Feito todo esse processo, né, logicamente esse processo depende também de atos a serem registrados e protocolados na junta comercial dessa sociedade, mas feito esses processos, a sociedade extingue-se e chega ao fim da sociedade por ações. E também chega ao fim a nossa série de vídeos sobre SAs. Espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho pra gente organizar essas pautas, gravar, né? Como falei, foram diversos vídeos. Então deixem aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês tiveram mais alguma dúvida, ou sugestão de pauta também, sugestão de outras séries que a gente possa fazer. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!